Olá, amigos do História Esporte, novamente bem-vindos. E hoje conto mais uma vez com a presença ilustríssima do meu queridíssimo amigo e discipulador, Aquias. Uma imensa satisfação tê-lo novamente conosco. Para quem pôde acompanhar o vídeo A Bíblia é Machista, que vai aparecer ao final deste vídeo, você vai ver do ladinho em cima aparecendo um link para esse vídeo. Uma primeira conversa que Aquias e eu tivemos. Então, como daquela vez, o nosso propósito é trazer algumas verdades que a Bíblia expõe e que a visão popular, não sabemos se apenas propositadamente ou se porque foi passando de tempos a tempos, a visão popular acaba distorcendo, né? Então, da mesma forma que há um conceito supostamente de que a Bíblia é machista, também há um conceito relacionado ao livro de Jó. Inclusive, nós temos o termo paciência de Jó, porque fulano tem que ser paciente, fulano não tem a paciência de Jó. Então, para passar a bola para você, Aquias, agradecendo imensamente novamente a sua participação, eu te pergunto se Jó era mesmo paciente, como se diz aí na visão popular. Obrigado, querido. Boa noite, Marcel. Boa noite, pessoal. Para mim é uma imensa satisfação participar aqui com vocês desse encontro. Eu me sinto extremamente lisonjeado, porque Marcel é uma sumidade em várias áreas e eu me sinto até constrangido de tentar contribuir de alguma maneira. Bom, é preciso ter uma paciência de Jó, como se fala, né? Como assim, né? Boa pergunta, excelente pergunta. Nós, na verdade, vimos trocando figurinhas aí em torno dessa pergunta desde praticamente o começo do ano, eu acho, né, Marcelo? Trocamos muitas conversas, ensaiamos esse vídeo, quer dizer, mas não houve oportunidade de nós, de fato, sentarmos para conversar e, graças a Deus, hoje deu certo. E vamos tentar, então, ver o que que a gente pode, até que ponto que a gente consegue ir com essa pergunta e com que insights que nós podemos ter e que sejam úteis também, né? Quando a gente vai pegando idade, a gente vai passando por algumas situações difíceis, porque os pais envelhecem, os nossos mais velhos se tornam idosos, não apenas mais velhos, e a gente se vê diante de situações com as quais não imaginava anos antes, né? E a gente vai percebendo que as dificuldades, os obstáculos e o sofrimento não são coisas esporádicas mais. Elas acabam se tornando cada vez mais comuns, não necessariamente na nossa vida, mas na vida de pessoas queridas nossas, né? Então, a gente fatalmente acaba esbarrando várias vezes aí nessa narrativa tão preciosa que está em alguns dos livros sagrados, né? E que fala sobre isso, sobre essas contingências da vida e como é que a gente deve encarar isso, né? Jó, ele era paciente mesmo. A gente tem sempre essa noção de que ele era um grande exemplo a ser seguido. Há pouco tempo eu estava assistindo uma palestra do rabino lá de Jerusalém, Isaac Braikovitz, e ele comenta o seguinte, que quem acha que Jó é um exemplo a ser sempre seguido de paciência, de capacidade de suportar as dificuldades de uma maneira assim irretocável, é porque não passou do primeiro capítulo de Jó. Quando a gente vai lendo o livro, e esse mergulho na escritura é essencial para entender isso, quando a gente vai entrando no livro, a gente vai percebendo, opa, não é bem assim, né? Não é bem assim. A gente provavelmente vai comentar muito
alguns aspectos aí dessa pergunta ao longo desse encontro, se Deus quiser. E para mim está sendo muito benfazejo, porque quando a gente se prepara para conversar sobre um assunto, tem que ler, tem que pesquisar, tem que pensar sobre aquilo e pensar sobre essas questões todas ao longo de todos esses meses tem me feito muito bem. Alguns livros sapienciais das escrituras têm esse efeito, né? E é esse o objetivo mesmo deles. Os povos da antiguidade valorizavam a iniciativa, as oportunidades de se crescer, de se pensar, de se refletir a respeito da vida, a respeito da condição humana. E isso é muito importante para o crescimento, né? Para o amadurecimento de todos nós humanos. Então, para mim, tem sido muito bom. Maravilha. Aqui eu Vamos falar mais. vou fazer umas pinceladas. Eu quero que tudo isso que a gente tem discutido e você fez várias anotações e realmente eu acho que um vídeo certamente não seria suficiente, não vai ser suficiente, né? Porque é um livro, de fato, o livro de Jó, ele é muito singular, né? Ele, até mesmo na sua estrutura, ele é um livro singular, porque ele vai ter ali diálogos em forma de poesia, né? Poesia do mais alto nível que nós deveríamos ter estudado se fosse assim, né? Lembra, em estudos clássicos, Sim, na com certeza. faculdade, deveria ser É, incluído esse livro, porque até pelo tempo, né? Então eu vou te é fazendo verdade. algumas perguntas e alguns comentários, mas eu quero que você vá elaborando, né, sobre esse personagem singular. E a primeira perguntinha que eu te faço é justamente essa. Não sei se quando o Rabino aí que você menciona ele fala, mas existe, né, no meio próprio meio cristão, nos seminários, Jó realmente existiu? Esse personagem é real? Ele é fictício? E eu te pergunto se há essa resposta e se essa resposta é necessária, Uhum, saber que ele ok. existiu de fato ou não. É uma pergunta interessante. É como perguntar se Medeia existiu de fato, se a guerra de Troia aconteceu de fato. Nós podemos até buscar a historicidade de Homero, discutir se ele de fato existiu ou não, discutir se Jó existiu ou se ele é uma personagem, digamos assim, que reflete a humanidade. Nós podemos até questionar esse tipo de situação. Mas, assim como nos estudos clássicos já não importa muito se Homero existiu ou não, porque a obra dele acaba sendo muito maior do que ele, quer ele tenha existido ou não, é importante a gente ter também essa paciência, para poder aceitar que, de repente, pode ser que até Jó não tenha existido, mas a lição que Deus quis nos passar por meio dessa história, ela é real, né? Jesus mesmo falou por meio de parábolas, e parábolas são criações, né? São contos que não tem, não é necessariamente, por exemplo, o filho pródigo, ele existiu? Claro que existiu. Ele existiu? Claro que ele não existiu, né? Porque a base da história que Jesus conta é a vida das pessoas, é a vida das famílias. Sempre tem um filho pródigo, sempre tem um filho que fica em casa querendo ser o certinho, e aí quando o outro volta, ele se irrita. É claro que tem um pai que, mesmo em vida, tem que aceitar que o filho o está ignorando e que o está considerando morto, e ele tem que abrir mão, porque ele não tem o que fazer, ele não vai obrigar o filho a amá-lo, né? E sempre existe um pai ou uma mãe que recebe de braços abertos o filho ou a filha que se desviou, que foi para longe, que falou desaforos e que volta como se nada tivesse acontecido, né? Então, existiu sim um filho pródigo, porque eles existem e estão aí o tempo todo,
né? E não importa no caso dessa parábola, e o Novo Testamento é explícito quando se refere à parábola como um relato ficcional, não importa muito perguntar se as pessoas que são mencionadas nas histórias existiram de fato, porque as parábolas são feitas, elas tomam a realidade como massa, né? Ela é construída a partir de dados da realidade, das experiências das pessoas, né? Jó, por exemplo, é difícil até localizar em que época que aconteceu, em que lugar que aconteceu. Porque fala ali no capítulo 1, na terra de Uz, né? Não há certeza de que terra se está falando quando se fala de Uz, né? Há alguma possibilidade de ser aqui, ou ali, ou acolá, no Oriente Médio, mas não se tem certeza. Esse rabino, por exemplo, que eu mencionei, comenta que alguns estudiosos acreditam que entendem que Jó nem sequer judeu era. Isso tudo significa. E por que eu estou falando sobre isso? Porque justamente a experiência que ele tem muitas vezes a experiência que nós temos. Muitas pessoas se identificam com a história de Jó e com a experiência de Jó porque também passam por situações de calamidade. Muitas pessoas perdem tudo, perdem a família, são abandonadas, são esquecidas pelos amigos, perdem o emprego, perdem a saúde, vão parar, né, num hospital, no pronto-socorro, esquecidas, abandonadas, desatendidas, sem atendimento médico, não tem condição de ficar ali, de pagar, enfim, são as situações mais caóticas que podem existir, acontecem todo santo dia. Basta a gente ir para a esquina, a gente olhar para o vizinho, ou às vezes a gente olhar para a nossa própria vida, a vida de um amigo ou de um parente. Sempre tem alguém sofrendo. Então, se ele existiu ou não, isso é o de menos, porque a lição que a gente aprende com a leitura da vida de Jó, da experiência de Jó, parece que isso é muito mais importante do que a própria historicidade da pessoa de Jó. Fazendo uma ponte aqui, uma intertextualidade, a gente pode pegar, por exemplo, aquela historinha: escravo de Jó jogava caxangá. Que Jó é esse, né? Ninguém sabe. Tem muita gente que fala sobre essa música e tenta explorar. Vários estudiosos da literatura brasileira, da literatura em língua portuguesa, tentam recuperar dados de quem teria sido esse Jó, se tem a ver com a história bíblica de Jó, ou se seria um grande proprietário de terras da Idade Média. Ninguém sabe exatamente, mas não importa, né? Não importa. Da mesma maneira, claro que não tem uma grande história moral, uma grande moral na musiquinha, mas no livro de Jó, sim, né? É um relato e um registro preciosíssimo, não apenas para cristãos, mas também para judeus, mas também para outros grupos de civilizações. Querido, eu vou te fazer uma pergunta assim que justamente tem a ver com a pergunta título do vídeo. E assim como você mencionou ali, né, um trechinho, eu vou ler aqui, ó, Tiago, capítulo 5, versículo 11, em que Tiago, descrevendo a carta, né, aquela que ele fala, Uhum, né, para ungir com óleo os doentes, etc. uhum, Ele uhum, fala assim, né, eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó e uhum, vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito uhum, misericordioso e piedoso. Essa uhum. tradução que eu li é do João Ferreira de Almeida, tradução muito tradicional aí para nós, mas já tem várias outras, né? Nova tradução do linguagem de hoje, nova versão internacional, ou a própria Uhum, versão
versão Ave Maria, né? Que Uhum. não usa paciência, mas usa perseverança, ou naturalmente que nas traduções também às vezes troca um pouquinho a ordem, mas se mantém o significado. Então aqui, essa paciência que Tiago está expondo é justamente essa paciência que a gente popularmente imagina, que é o que acabou se tornando, né, o termo paciência de Jó, que é ficar esperando, calado, aguardar até o ônibus chegar, né, aguardar até a hora que falaram que iam vir, então me garantiram que iam vir, então eu vou esperar que venham. A gente não precisa ir muito longe nas falas de Jó, de que de fato ele, e você já coloca para nós, ele extrapolou um pouquinho o que seria a visão de alguém paciente, alguém calmo, né? Mas a minha pergunta é para você explorar um pouquinho do termo paciência, se Uhum. aplica nesse trecho de Tiago e com a história de Jó, se aplica justamente essa visão da paciência de Jó na visão popular? Eu tenho a seguinte impressão. Cada vez que a gente lê Jó, a gente vai aprendendo uma coisa, vai percebendo, observando coisas que não tinha observado antes. E a última leitura que eu fiz, eu tendo a entender que Jó não era paciente. Ah, ele aprendeu a ser paciente. Ele, de fato, tinha uma percepção de si mesmo e das coisas que aconteciam à sua volta, e que foi mudando com a experiência a que ele foi submetido. E é a experiência, muitas vezes dolorosa, da vida e do sofrimento, que vão fazendo com que a gente aprenda o que precisa ser aprendido. Então, Jó tornou-se paciente à medida que passou pela experiência. É importante observar o significado da palavra paciência, pelo menos no contexto semântico do latim, que é a língua base da Vulgata, né? Que serviu de base para o Ferreira de Almeida. O verbo pati deu origem à palavra paixão, por exemplo. A paixão de Cristo não está relacionada com os sentimentos que moveram Jesus a se entregar na cruz. Não está relacionado com as emoções de Jesus durante o sofrimento, não. A palavra paixão de Cristo está relacionada justamente ao sofrimento de Cristo, as dores excruciantes que ele sofreu na cruz. Então, pationes é sofrer, é o sofrimento. Então, Jó era paciente, era aquele, por exemplo, no hospital, né? Tem o paciente, aquele que está patiendo, ele está sofrendo. Num primeiro momento, não, porque ele era um homem muito próspero, vivia muito bem, era muito bem quisto por todos, então ele não tinha essa condição. Você não tinha como dizer, nossa, esse camarada é um sofredor. Não, não era. Era uma pessoa que ia muito bem, mas foi submetida, e a gente pode gastar todo um outro vídeo para perguntar por que é que ele foi submetido, mas ele foi submetido a uma situação que permitiu que ele entrasse na escola do sofrimento, que ele se matriculasse na escola do sofrimento. E ele foi sendo moído e aprendendo muitas coisas a partir dessa experiência, e no final dela, no final dessa experiência, ele pôde dizer para Deus: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, agora eu entendo, agora eu estou paciente, eu sofri essas coisas e estou aprendendo.
Então, o aprender a aguentar o sofrimento também está relacionado com isso. Então, podemos dizer que essa paciência a que o Novo Testamento se refere de Jó está sim ligada, de certa forma, com o esperar o momento de Deus agir, esperar o livramento, mas muito mais do que isso está relacionado com a disposição de aprender aquilo que Deus quer nos ensinar. E justamente isso que você estava falando, né, dessa explicação etimológica, me fez lembrar o seguinte: você deve lembrar naturalmente daquele livro, um belo livro, A Insustentável Leveza do Ser, né, Milan Kundera. E foi lá, quando eu li esse livro, acredito que uns 20 anos atrás, talvez, em que eu soube, entendi realmente, né, o significado da palavra paixão, né, porque eu, como cresci como católico, então a paixão de Cristo é uma coisa, né, assim, Uhum, você adora a paixão de Cristo, mas ali nesse livro, Insustentável Leveza do Ser, ele explicava ali, né, que passio, né, do italiano passio, sofrimento. Portanto, co-passio, co, estar uhum, junto, né, como coautor, é quem sim, está do lado. Copácio, compaixão. Então, compaixão é você condoer-se, você demonstrar mais do que sentir pena ou sentir dó de alguém, é você colocar-se do lado, né? Vamos sofrer juntos. E aí tem um segundo tema aqui, fazendo um link com isso, que aí é uma visão mais, acredito que dentro da igreja, né? A visão popular realmente é da paciência de Jó. Mas dentro da igreja, dentro dos meios, enfim, evangélicos principalmente, sempre que se refere aos amigos de Jó, há uma forma até meio irônica, meio sarcástica de dizer que fulano, ciclano é um amigo de Jó. Porque a gente entende, né, e na visão, que assim como você estava falando, né, do Rabino, que quem acha que ele era paciente é porque provavelmente não passou do primeiro ou segundo capítulo, e essa visão acerca dos amigos de Jó, muito daquilo, né? Que enquanto eles estavam calados, eles estavam ok, mas depois que eles começaram a abrir a boca, eles só falaram bobagens, para não dizer outra coisa. E eu te faço essa pergunta então, se os amigos de Jó, eles realmente foram amigos da onça, né? Ou por que que essa visão tem assim e se essa visão também é condizente com a realidade? É, eu acho que é muito importante a gente ler o texto, e aí é um desafio que eu faço para todo mundo, porque aquele livro que, como se fala em inglês, você lê numa sentada. É um livro muito rápido, por mais que ele seja que tem ali, né, 42 capítulos. Gente, é muito tranquilo de ler, porque inclusive dá para fazer leituras dinâmicas, né? Você vai ser Eliú, você vai ser Jó, né? Você vai ser Elifaz, e cada um lê, faz um personagem. E aí a gente entende muito rápido, é uma leitura muito poética, muito belamente construída, cada fala deles, mas cada um fala em nenhum momento, não dá para fazer até uma dramatização, seja o que for, que facilita para entender. E eu faço, portanto, esse desafio, porque a gente vai percebendo que essa dinâmica das falas é que nos permite compreender os limites e a importância da contribuição dos amigos para Jó. Porque quando a gente tem apenas aquela versão terceirizada das narrativas bíblicas, a gente realmente não consegue perceber a função de cada personagem. Mas no livro de Jó, é, ao contrário do que nos possa parecer, ou da impressão que a gente possa ter, os amigos são personagens bastante complexos, que não têm eles evoluem também, né? E isso a gente percebe, essa é uma qualidade das narrativas, das boas narrativas.
No caso de Jó, embora seja muito poético, é uma narrativa. E as personagens vão evoluindo. Eu comentei que Jó foi mudando a percepção de si mesmo, das coisas que lhe aconteciam, ao longo da narrativa. E os amigos de Jó também mudam. A diferença é que o foco não é a percepção deles acerca de si mesmos e das coisas da vida, mas a percepção deles acerca de Jó. E eu fiz tive essa curiosidade de sentar e qual que é a opinião das pessoas todas envolvidas na narrativa de Jó acerca da pessoa de Jó. Será que isso muda? E eu percebi que assim, de todas as pessoas que fazem parte da narrativa de Jó, a única percepção, a única opinião que não muda é daquele que não muda, que é do próprio Deus. Agora, a percepção de Jó muda, a percepção de cada amigo a respeito de Jó também muda, e a gente percebe que, e aí mudando já um pouquinho, né, avançando um pouquinho, né, tentando responder a tua pergunta, a grande contribuição deles, a maior e a mais positiva contribuição deles, é enquanto eles estavam quietos. Quando a gente vai fazer uma visita para uma pessoa doente, não adianta a gente tentar encontrar, fazer toda uma tergiversação acerca de por que, que aquilo chegou àquele ponto, quem é que foi o culpado, quem é que não foi o culpado. Ah, mas como é que essa família deixou essa pessoa chegar nesse estado? Não vai fazer a menor diferença dizer esse tipo de coisa, né? A melhor coisa é mostrar-se solidário. Como você mencionou, ter a compaixões. Eu estou vendo que você está sofrendo. Não vai fazer a diferença nenhuma ficar falando, explicando o que você tem que fazer, explicando que isso aí a justificativa é tal, o que levou a isso, foi aquela outra situação, foi essa pessoa, foi aquela outra pessoa. Isso não vai fazer a menor diferença. A melhor contribuição que eu posso dar para quem está sofrendo é sofrer junto, é ter compaixões, né? É, tem um vídeo bastante interessante, e acho que você já viu também, deve ter passado também, It's Not About the Nail. Não sei se você lembra desse vídeo. A moça tem um prego na testa e ela explica, eu sinto uma dor muito grande na testa. E o companheiro, o namorado, o amigo, o marido, não sei, fica do lado, não, é que você está com um prego na testa. Não, mas eu não estou falando do prego, ela redarga, né? É, eu quero que você me escute. E ela tenta de novo, e ele fica olhando, fica incomodado, não, mas é que você realmente está com um prego na testa. Eu não estou falando do prego. Então, a pessoa que está sofrendo, ela está sofrendo. No momento de sofrimento, quem sofre não necessariamente atende aquela expectativa que a gente tem da pessoa que está no seu prumo, que está pensando racionalmente. A pessoa que sofre, quanto mais sofre, menos racionalmente consegue pensar. Da mesma forma, quem está junto, quem de fato quer contribuir com quem está sofrendo, precisa ter essa percepção de que não é a argumentação, de que não é a racionalização que vai ajudar, é esse sentimento, essa responsabilidade para com o outro de essa pessoa quer a minha presença, essa pessoa espera de mim que eu demonstre amor, né? Um casal acabou de ter o neném. Você vai lá para conversar sobre o neném? Não faça isso, neném. Vai lá, pergunte, posso lavar tua louça? Né? Posso fazer comida hoje? Me dá esse prazer de fazer comidinha para você? Prometo que eu não faço feijão, porque a moça acabou de ter um neném, né? Vai para o leite do neném, o neném vai ter cólica. Então tem que ter essa percepção. Melhor coisa, não sabe lidar com o neném? Não visite, acabou de ter neném.
Porque a quem acabou de ter neném sabe quais são as preocupações que tem que ter, os horários do neném, o horário de tomar banho, o horário de deixar a casa no mais absoluto silêncio. Ou seja, para ser de fato um amigo, para contribuir de fato com quem sofre, é preciso olhar pelo ponto de vista de quem sofre e não do observador. Porque o observador sempre vai ter conceitos pré-concebidos a respeito das coisas e soluções prontas. Não, eu li na revista tal que é isso aqui, você tem que comer isso, tem que comer aquilo. Vai, não é isso que a pessoa quer. Às vezes nem a própria pessoa sabe exatamente o que ela quer. E ela pode até se impressionar com alguma coisa que você está dizendo e ficar muito empolgada. Ai, que bom que você veio trazer a solução para mim. Às vezes nem ela mesma sabe o que ela precisa. E normalmente quem sofre só precisa da nossa companhia, da nossa compaixão. Muitas vezes ela não quer a presença, acontece, e aí nesse caso nós precisamos ser presentes sem ser presentes. É a nossa oração, é a nossa intercessão, é rogar para que Deus abençoe, para que Deus alivie a dor de quem sofre. Essa deve ser a nossa participação. Então, a percepção que os amigos tinham a respeito de Jó foi mudando, porque eles tinham muita boa vontade, mas eles não tinham a maturidade de perceber. E aí a gente volta naquela questão inicial. Tá, mas eles não eram pessoas de fato? Não interessa. Os amigos, Jó, todo mundo que está ali, servem de exemplo para nós como ícones da nossa vida, das coisas que a gente vivencia nas interações com as pessoas, na interação com Deus e na experiência que nós temos com a nossa própria vivência, é, daquilo que deve ser feito e daquilo que não se deve fazer também. Né? Então, eles estavam corretos no início ao estar silenciosos, ao demonstrar com a sua presença, a sua preocupação, ok, é isso que nós devemos fazer. Eles começaram a errar a partir do momento que foram tendo percepções errôneas a partir daquilo que Jó falou, a gente vai percebendo isso. Então a gente, opa, então eu já sei que eu, né, vou ligar com a minha vida, com a minha experiência. Eu vou seguir os bons exemplos e não seguir os maus exemplos, né? Vou aprender com os erros de quem erra, aprender com os acertos de quem acerta. E esses amigos começaram a errar, porque eles começaram a se irritar com o fato de que Jó foi agindo como quem sofre. Quem sofre começa a dizer coisas cada vez mais descabidas. Quem já lidou com um paciente terminal sabe muito bem que não pode levar em consideração todas as coisas que a pessoa fala, porque ela começa a se irritar, assim como um bebê se irrita sem saber nem por que está irritado, por que o nenê chora. Às vezes ele está com a fralda suja, às vezes ele está com calor, às vezes ele está com frio e ele chora. A reação do bebê, você fica louco. Pais, às vezes, principalmente pais de primeira viagem, ficam loucos tentando entender o que está acontecendo e não entendem. O paciente, a gente está falando aqui do paciente, né, de uma doença grave e tal, ele começa a perder também essa noção e começa a ter reações que normalmente não teria. E a pessoa que está olhando de fora, que não está sofrendo fisicamente aquela dor, mas que está percebendo aquela dor, deve perceber qual deve ser a sua reação diante disso, e não deve ser a mesma reação de quem sofre. A pessoa que está sofrendo está irritada, está jogando as coisas, está jogando a comida longe. Eu fiz isso aqui para você, estou fazendo o meu máximo e você está jogando a comida fora, então eu vou jogar também. E começa a jogar, pagar na mesma moeda. Isso não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido.
Imagine se a gente chorasse cada vez que nem chora. Não faz sentido. A pessoa que está sofrendo, principalmente o paciente terminal, uma pessoa que está sofrendo muito, as reações dela são as reações de quem sofre, não são as pessoas, não são as reações de quem está em condições de racionalizar. Nós que estamos ali para ajudar, nós temos que pensar racionalmente e segurar a fala, segurar. Nós é que precisamos ter a paciência agora, a paciência de aguentar, né? De suportar, de não levar em consideração, de relevar quando ouvir alguma coisa que é ofensiva, porque muitas vezes a pessoa pode ter reações que normalmente seriam ofensivas, né? Porque ela vai perdendo a noção. Os amigos de Jó não se deram conta disso. E Jó começou a perder noção da realidade e a dizer coisas acerca de si, dizer coisas acerca da realidade que normalmente Jó não diria. Quem em sã consciência associa a figura do homem paciente Jó com o homem que amaldiçoou o próprio dia que nasceu? Não faz sentido. Por quê? Por que ele fez isso? Porque ele fez isso racionalmente? Porque ele tensionou chegar a essa conclusão? Porque ele teve um raciocínio lógico a respeito da revelação divina e esse raciocínio o fez crer que convinha amaldiçoar o dia do seu nascimento? Não, ele estava saindo fora das noções de lógica, né? Então, o que acontece quando a pessoa começa a fazer isso? Tenha paciência com ela, tenha essa doçura de relevar aquilo que eventualmente possa ser ofensivo. Só que esses amigos não tiveram essa reação. Eles Hum. começaram, você está falando isso aí é porque você merece mesmo. Você está vendo que você... Olha só, vou pegar um exemplozinho de um dos amigos que tinha uma opinião de Jó no começo e que foi mudando. Olha só, vou pegar aqui ele faz, tá? Um dos amigos, ele faz. Aqui no capítulo 4, versículo 4, comenta que Jó costumava antes sustentar os que tropeçavam, fortificar os joelhos vacilantes. É uma opinião positiva a respeito de Jó? Sim, porque ele está dizendo que Jó era assim, que Jó fazia isso, que ele abençoava as pessoas à sua volta. E aí o Eliú começa a mudar de opinião. Porém, quando chegou a sua vez, ele vacilou, diz Elifaz. No versículo, no capítulo, um capítulo depois, Elifaz já diz o seguinte, que Jó deveria receber a disciplina de Deus por seus pecados. Opa, já não tá mais, já não é a mesma coisa que ele falou. Lá no capítulo 15, vamos pular 10 capítulos, ele diz que Jó é arrogante, que ele sufoca a piedade e diminui a devoção a Deus, que Jó é mau, que Jó tem pecados infindos, que Jó é opressor, que Jó é perverso. E ele fala o seguinte: você não deu água ao sedento, você reteve a comida do faminto. Quem é o ilógico nessa história agora? Quem deveria estar mais ponderado é quem não está sofrendo. No entanto, eles começam a se ofender com coisas que eles não deveriam nem sequer considerar, e que são os arroubos de quem está sofrendo. Jó estava sofrendo. Eles não perceberam que as coisas que Jó começou a falar a respeito da vida, a respeito do próprio Criador, a respeito de si mesmo, era um desvario de quem sofre. E eles começaram a se deixar levar por esse clima. O que eles deveriam ter feito? Ou ficar quieto ou ir embora. Porque se eles não estavam em condições de lidar com aquilo, né? Se eles estavam se deixando afetar por aquilo, seriam mandar embora. Mas não, eles ficaram e acabaram fazendo mais mal do que bem, né? E no final das contas, eles acabam sendo
repreendidos por Deus pelas coisas que eles começaram a, pelas reações que eles tiveram. Querido, ó, veja só, acho que uma das anotações que você compartilhou comigo, eu vou pedir para você falar depois desse versículo específico, né? Um trecho de Jesus, mas boa parte do que, até dos termos que são usados, né? Como dar água para, né, para o sedento, né, para o pobre, etc. Tem muito de evangelho no livro de Jó, né? Tem Uhum. muito dali que é coisas que Jesus levou o patamar do entendimento muito além, quando, sobretudo, no Sermão da Montanha, né? Eu lembro que há um capítulo, por exemplo, em Jó, não lembro se é o capítulo 30 ou 31, mas já perto do final das falas dele, né? E aí vai entrar Eliú e depois o próprio Senhor vai conversar com Jó, né? Mas Jó é muito. Não, porque eu fiz um concerto com os meus olhos de não olhar para mulher nenhuma, porque eu ajudei o pobre. Então tem um pouco ali de jovem rico, tem um pouco de farisismo, digamos assim, né? Que é cumprir o mandamento e merecer alguma recompensa por esse mandamento, né? E aí Jesus, né? Ele vai ampliar o entendimento e dizer, né? Ouvistes o que foi dito, eu, Uhum. porém, vos digo, né? Ele amplia a situação. Sim, Mas a minha pergunta para você, assim, de alguma forma, sendo um livro já antigo, e aí independe se Jó existiu ou não, mas sendo um livro muito antigo, né? Porque, salvo engano, ele está entre as primeiras peças escritas da Bíblia, né? Se puder sim. dar uma pincelada sobre isso também. Uhum. Mas havia, sim, uma visão na religião daquele tempo, e que também tem a ver com o que Jesus, a missão de Jesus na Terra, né? Jesus enquanto homem, que era justamente dessa visão da religião de que fazer certas coisas e cumprir certas ordenanças te dão recompensas e se acontece, sucede tais coisas é porque tem o oculto, tem o pecado. Então havia um justiçamento, uma lei de causa e efeito, que o livro de Jó vem para até o final, mostrar ali que se trata de outras coisas, né? Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso aí, já para nós caminharmos aí para a nossa reta final do vídeo, de quanto esse livro também ele traz uma quebra de paradigmas da religião e um entendimento que só com Jesus a gente vai conseguir ter uma forma mais ampla. Falar sobre Jesus é sempre muito esclarecedor, sempre muito revelador, traz sempre um alívio. Jó, de fato, é um dos livros mais antigos da Bíblia, e quando a gente começa a ler o Velho Testamento, você pode ler os livros em ordem da ordem como estão, a ordem como o cânon foi constituído, ou a ordem cronológica, né? Então, se você for ler na ordem cronológica, você vai ler a respeito do relato da criação, né, do relato de Noé, e logo depois já entra Jó. Depois é que entram todas as outras coisas, né? Porque é realmente é um relato de um acontecimento muito antigo. Essa antiguidade do relato de Jó é bastante significativa, porque, de fato, nos faz crer que pode estar relacionado, assim, à experiência humana. Assim como Adam significa ser humano, né? O Jó também é um nome, sim, mas a experiência dele, a construção dessa personagem nos permite ver que ele retrata a condição humana, né? As dificuldades que o ser humano tem na sua existência. E talvez uma das maiores dificuldades que nós temos é de entender aquilo que precisa ser entendido. E Deus nos criou
Não à toa, não para ser um bibelô na prateleira, né? Mas para nós termos um sentido de vida. Para isso, ele se revela. Paulo comenta na sua carta aos Romanos que tudo que precisa ser conhecido a respeito do Deus Criador está revelado na criação. Mas existe uma revelação especial que foi feita já no capítulo 3 de Gênesis. Deus já aponta para um sentido geral de renovação e de religação e de restauração da criação com Deus, né? E esse sentido, essa chave para a restauração é o Messias, é Jesus que encarna, né? Séculos, milênios depois de Jó, para trazer essa restauração que nos permite sairmos da condição humana, né, desse sofrimento permanente e nos dá a esperança, a certeza e a segurança de que vamos gozar novamente daquele estado de pureza, de perfeição e de segurança em Deus, né? Então, sim, há muitos elementos no livro de Jó que nos permitem entendermos aquilo que Deus quer revelar de si mesmo. Nós temos duas formas, e aí eu estou falando do ponto de vista de um reformado, tá? Duas formas de tentar entender aquilo que Deus quer revelar de si mesmo, olhando para nós mesmos para depois entendermos Deus, ou olhando para Deus para depois entender nós mesmos, né? Se nós seguirmos a máxima dos filósofos da antiguidade de que devemos conhecer a nós mesmos e é isso que vai nos dar a revelação, a ampliação da nossa visão da realidade, nós vamos chegar a uma confusão muito grande. Jó tinha de si um conceito que se baseava justamente nisso, né? Eu vou entender, vou ler a realidade a partir do que eu vejo em mim mesmo. Mas quando nós tentamos entender a realidade, entender as coisas criadas, entender a condição humana e depois entender a nós mesmos acerca do que Deus revela de si mesmo, aí nós percebemos quem é que nós somos de fato e quem de fato Deus é. E as conclusões a que Jó chega no final do livro nos permitem entender que ah, todo a chamada de atenção que Deus dá nele, ali nos últimos capítulos, o faz entrar no prumo de Deus, não olhando para si mesmo a partir de si, mas olhando para si e para tudo mais a partir daquilo que Deus revela de si, da pessoa dele, né? Quem você acha que eu sou? Você acha que você se encontra em pé de igualdade comigo, Jó? Para discutir comigo? Era você que estava lá no começo da criação? Foi você que que criou o rinoceronte, lá o hipopótamo, os bichos? Não, foi você? Você tinha capacidade para isso? E aí foi só lambado, só lambado, só lambado. Até que Jó percebeu, opa, pera lá, tô me achando demais aqui, né? Tô me achando demais. A gente começa a perceber uma mudança total da dinâmica de Jó, particularmente no que se refere à percepção dele a respeito de si mesmo. Então isso muda totalmente. E é muito importante a gente observar aquilo que Deus tem para revelar de si mesmo. Para isso, nós precisamos, assim como os filósofos diziam que nós tínhamos que ter, os socráticos diziam que nós temos que ter a humildade intelectual de dizer, olha, eu reconheço que eu não sei tudo. Quando nós queremos entender aquilo que Deus quer revelar de si mesmo, nós temos que ter essa humildade de dizer, reconheço, Deus, eu não tenho capacidade. Me ajuda, me dá a tua iluminação, me dá o teu Espírito Santo
Eu posso não entender nada disso que esses religiosos falam, mas eu quero. E eu sei que não é em mim que eu vou conseguir. Eu sei que eu dependo que o Senhor me revele. Então me revela, por favor. E Deus certamente vai nos dar essa revelação quando Ele perceber em nós esse desejo sincero de sorver o que é essencial, né? Como diz Paulo, o desejo do bebê de tomar o leite materno. É essa que deve ser a nossa postura, de Deus, eu dependo totalmente de Ti. E o Novo Testamento aponta todo ele, na verdade toda a Bíblia aponta para o Messias, como eu já disse, né? E as mensagens que a gente percebe de Jesus, e aí a gente aponta sempre para o Sermão do Monte como uma referência, né? Porque é uma compilação de várias exortações de Jesus para as pessoas, bastante concentradas, né? De Mateus 5, 6, 7, a gente nota que é ali que a gente tem um descanso intelectual, um descanso emocional, um descanso existencial. E aí, citando um trechinho, né, justamente desse Sermão do Monte, eu quero só, como é que talvez a história de Jó se resuma, né? Talvez se resuma numa frase do Senhor que está no Sermão do Monte, quando ele diz, né, que bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados, né? Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem por causa da justiça, porque é deles o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando os injuriarem e perseguirem e disserem todo mal contra vós por minha causa. Então, o resumo justamente da vida de Jó e da sua, vamos colocar assim, entre aspas, né, a sua ressurreição, né, porque ele foi restaurado tudo em dobro. Os filhos não foram dados em dobro, mas foram dados novos filhos, né? Ele pôde tornar-se paciente, portanto, né, como você bem definiu, e ele, antes eu te conhecia só de ouvir falar, agora eu vejo com os meus olhos. Então ele conheceu aquela verdade que Jesus menciona, né? Vocês conhecerão a verdade e ela é que vos libertará, né? Essa frase é muito usada aí, né? Inclusive para termos políticos, mas quando a gente fala da verdade aqui, a gente está falando da verdade que é revelada quando Pilatos olha para Jesus e diz: Não, você é isso que eles estão falando, você é esse rei aí. Ele, não, tu dizes, eu vim, né, para revelar a verdade e tal. E aí Pilatos pergunta para ele: Mas o que é a verdade? E Jesus apenas silencia e olha para ele, né? Então essa verdade é que é a verdade que liberta, essa é a verdade que Jó conheceu após todo esse sofrimento. Então, não necessariamente nós precisamos passar por todas aquelas coisas que Jó passou para daí sim nos tornarmos dignos, mas nós temos acesso a isso e nós sabemos que houve um sacrifício de fato maior, vamos colocar assim, muito maior, né, do que o de Jó, porque é um sacrifício proposto pelo próprio Deus, o Deus que se fez homem, não usurpou de ser igual a Deus, mas se colocou no nosso lugar, né? Então, muita gratidão aí a você pela tua exposição aqui, e pela tua vida e pela nossa amizade. E o meu canal, né, de forma humilde, eu tento trazer questões relativas à religião, mas não é para fazer proselitismo, não é para pregar religião, sim para tentar esclarecer a iluminação de que, de fato, como você disse, as coisas de Deus estão nas coisas criadas, estão visíveis, né? Então nós temos Jó, sim, Jó existiu sim, porque eu conheci Jó ontem, eu conheci Jó na minha família, eu conheci Jó de ouvir falar de uma história no ônibus, eu conheci Jó de um amigo que tinha um parente, da mãe de um amigo, e a gente conhece Jó o tempo todo aí. É só abrir o olho e ver que Jó está conosco
porque Deus está conosco, né? O Emmanuel. Obrigado, Perfeito. querido, e vamos certamente ampliar, se não sobre Jó, sobre outros temas aí relativos à Bíblia, a Cristo e à verdade revelada. Muito obrigado, querido, mais uma vez. Maravilha. Eu que agradeço pelo convite, meu querido. E, assim, nós estamos sempre abertos. Tenho certeza que ah, muitas dúvidas surgem, né? E a minha disponibilidade é permanente para quem quer que queira conversar sobre essas questões, se aprofundar sobre isso também. Estou sempre à disposição também. Que Deus te abençoe e abençoe também aqueles que estão nos ouvindo e que nos permita termos todas essas experiências, né? Como você apontou, e é muito importante destacar isso, salientar, não é preciso passar pelo sofrimento de Jó e nem pelo sofrimento daqueles que sofrem muito mais do que nós, para que nós compreendamos a verdade, porque ela está perto de nós, né? Ela está muito próxima. Não há necessidade de um grande sacrifício para que nós alcancemos a verdade, porque ela é revelada. Deus quer revelá-la para nós. Eu só quero finalizar com o texto de Mateus 11:29. Tomai sobre vós o meu jugo, diz Jesus, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Né? O mesmo descanso que Jó recebeu no final, não pelas coisas que lhe foram restauradas, mas pela percepção de que, mesmo que ele não tivesse ganhado de volta os filhos, ou que não tivesse sua vida financeira restaurada, ele estaria bem, porque ele estaria debaixo das asas de Deus. É isso. Obrigado. Amém, meu querido. Abração. Grande abraço.